Esse que veio sem demora. O que mais? Guarda ou conserva o que tens para quê? Para que ninguém tome ou roube a sua. Você, mais texto, será um poço de coroa. Você será um poço de coroa. O deve guardar, o deve proteger, o deve conservar. Para quê? Para que ninguém roube. Amém? Igreja, amém? Então, isso até hoje, na cabeça de cada um de nós, você que não sei, na mente dele, no Brasil estuda a palavra coroa. Mas, de acordo com João, essa palavra coroa, ele é interessante. Porque o mandamento disse duas coroas. Os cônjuges, né? Um coroa que de realeza, que de reis. Um coroa que mais ou menos, por exemplo, noiva que coloca lá nessa casa. Tipo de um gabinete na casa. É cada coroa que João está dando. E isso é muito importante para o item 144 mil, para o item 24 anciãos. Mas esse é estudo para outro anúncio. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém toma a sua. Hoje, seguindo os passos de Jesus até a segunda vinda. Alguém quer desistir dessa embarcação? Alguém quer pular barco? Irmãos, queira compaixão de Cristo. Mantenha-se. Por favor, não pule de barco. A igreja é como um arca de mar. Deus coloca seus filhos dentro dele. Para mais dificuldade de pastores a membro ou família, mantenha esse filho. Saúde que está bom, financeiramente pior, mas mantenha esse filho. Amém, igreja? Amém. Mantenha esse filho. Queridos amigos e irmãos e companheiros, simpatizantes, presente no lugar. Hoje eu tenho a incumbência de falar conosco de que é o tema mais importante na Bíblia, o evento tópico, chave, e leva-nos até glória. Mas, infelizmente, ao falar dessa mensagem, não pode ter ser eloquente e mostrar o homem passo de um Deus que seja possível. Não pode ter entender e mostrar lá no céu. Mas, infelizmente, não tem que dar boa. Sejam todos tão bem-vindos a esse momento, a esse lugar, a esse espaço onde a Bíblia é estudada e Cristo é exaltado. Onde está a tua Bíblia? Onde está a tua Bíblia? Onde está a tua Bíblia? Ali. Pega a Bíblia na mão e vamos juntos procurar as páginas da Bíblia. Então você vive num mundo bastante conturbado. Guerra, terremoto, desastre, fome, crise espirituais, uma só, pandemia, conflito entre Rússia e Ucrânia, é a massa de Israel, conflito na África que poucos comunicam, mas existem conflitos na África muito mais sangrento, muito mais antigo que cataflado. Mas nós é acostumado, engordado, acolentado, o mídia está falando só, uma brava com Israel, meia massa com Israel, meia Rússia com Ucrânia, enquanto a guerra na África, que infelizmente pode televisão africana, inclusive de Cabo Verde, não divulga e não diz nada. Eu sabia, mas na Nigéria há um problema gravíssimo, onde que cristãos, se meu amigo nosso, está sendo morto quase tudo santo dia, não sabia? Um problema gravíssimo na Nigéria, está morrendo aos milhares, para dia, para meses e para ano. Abre comigo o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Mateus 24, 6. Mateus 24, versículo 6. É texto conhecido. Mas, meus amigos, não queria exato de abrir a palavra de Deus. A minha professor não terá aula de ensino básico, não terá aula de ensino universitário, na universidade. Mas a coisa mais triste que tem um bom professor é quando eu olho um aluno que tem atenção. A minha professor, imagina o Rei do Senhor, o maior professor de todos os tempos, Jesus Cristo, se atenção e a boca que tem mínimo de atenção. Porque também a igreja problema, porque acaba. A igreja sério, presta atenção. E nunca se foi para jovens, não. Não se foi para adulto, não precisa. Pega na Bíblia, que é pouco que por emprego,
hoje também. Que a mulher já passa esse tempo que fala. Tenha tempo de qualidade com Deus. Que a mulher já nada com isso. Aprende, porque Deus é sério. E ouvirei o quê? De guerra. De 4, versículo 6. E ouvirei de quê? De guerra. O que mais? De morros, de guerra. Olhar o quê? Então fica assustado. Vamos, porque é misto que tudo isso acontece. Mas ainda não é. Meus amigos, Jesus ele é quem? O único, o maior, o melhor, o suficiente. Não quer saber isso? Estuda a Bíblia, Hebreus. Então é quem é Jesus. E ele vem em Hebreus, eu sou o quê? Ontem, hoje, amanhã e sempre. Amém? Nesse dia, nesse momento, no que é mais ou menos história humana, profecia, fé, e no que chega somente a um ponto: a gloriosa volta de Jesus Cristo. Eu queria a atenção para 3 palavrinhas. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Que Deus é amor. Mas é que é isso que eu quero ver. Eu quero anotar aí 3 palavras. É que é o foco da mensagem, mas está por detrás e volta de Jesus. Você sabia, não temos 3 vidas? É que a gato não, gato tem 7. Só quase que tem a gato. O 3, 4, 5, 6, 7. Talvez com inteligência artificial, né? O período recupera para outro 4 e gato tem. Na verdade, meus amigos, em termos de idade, presta atenção. Não tem gato de vida? 3. Repita comigo. A vida biológica, a vida cronológica e a vida espiritual. Concorda comigo? Biológica, cronológica, espiritual. Biológica não tem nasce. Não tem um começo. Biologicamente, não tem um pai terrenal. Ninguém é filho corpo. Tudo aí ali tem uma raiz de um rebelde. E eu adoro as vidas biológicas da flor. A mim não estou a brincar com ele. Isso tem um demonstração. A minha Hebreu, o Hebreu, demonstração. Isso é vida. Mas dentro da vida cronológica existe a vida biológica. Dentro da vida biológica tem a vida cronológica. Tem alguém ali, por ser minha casa, por caso, que tem idade teu, mas vida não. Tem alguém que não, mas por está aqui um cavalo, arrebentar, escangalhar, desorientar, apretar, tocar, sem rumo, sem direção. Concorda comigo? E qual é a interação? A cronológica, a biológica, a cronológica ou a espiritual? Qual que está no vida espiritual? É a vida espiritual que te prepara até o encontro. Diagrama? Vida biológica. Vida cronológica. Cronos, data. E vida espiritual. Importa que mudança de João capítulo 5. Importa que sejas batizado de da água e do Espírito. João 3, versículo 3. Ok? João 3, versículo 5 é o versículo ligado. E então, quando a facção nasce novo, importa que seja debaixo da água e do Espírito. Já lembra do irmão? Que hoje, na vez, até muito moderno. Que batiza na igreja adventista do 7º dia. E quando ele batiza na igreja adventista do 7º dia, quando ele sai, logo ele foi pastor. O Espírito Santo. Ele foi pastor, o Espírito Santo. Para uma enchidade. Na hora que batiza, ele batiza da água e do Espírito. É tem razão ou não? O outro tema a ser estudado. Quando batiza o Espírito Santo, único eu. Porque para a quantidade da água está bom, toma lá, né? Agora para a qualidade, o ruído do Espírito Santo, aí passa.
frequência que o sangue, a vinda de Jesus, está na Bíblia? Olha para ler páginas de Bíblia, qual é a frequência? Qual é a preocupação de Deus? Não coloca marcos de vinda de Jesus com os catequistas. Ontem, esses senhores da conta, minha mãe é uma noveleira que Deus diz, ontem está bem chateada. Porque se calhar novelas dão um desenho animado. Não está lá que odiava aquele desenho animado para alguns dos minhas sobrinhos. Lembro agora, porque num momento, um rapazinho falando, se a mãe quer estar na casa e chega a casa. A cada momento que vai aqui um bilhete, se a mãe está falando, comida-se ali, tirou outro ali, aí tirou e eu então ele vai ter uns bilhetes que a mãe vai estar falando. E joguei ele dentro, quando a garrafa no lugar. Ou esqueci, vai a chave no meio, vai a borra, não sei. Então não dá entender. E o quê? Pista, marcos, conversa. Eu repito. Cada mensagem que você ouve, para Deus que até fica em volta. E aí, tanto o pregador como o ouvinte há de prestar conta. O pregador, quando chega ali, é que tem que ter em conta, mamãe, papai inventa a história, e sermão de código na cabeça, e tal. Ele tem que ter exalta a Bíblia e o autor da Bíblia. É uma oportunidade sem barco. É dia de prega e é de ver de povo. Também, o ouvinte deve ter a atenção. Então, na Bíblia, a Bíblia te menciona mais de 1500 vezes, no total, fala de Jesus. Só no Antigo Testamento. Você quer ver? 1200. No Novo Testamento, quanto? Matemática. 1500, 1200. Cada fica. Nós vimos. Não, 1500 para 1200. Cada fica. 300. Velho Testamento, 1200. Enquanto que o Novo Testamento também menciona a volta de Jesus por 1300. Por 200 vezes. Agora eu pergunto uma pergunta retórica que só para pensar não me respondem. Dá pelo menos 7 textos da Bíblia sobre a volta de Jesus. Quem tem 7 textos da Bíblia sobre a volta de Jesus? Ao total de 1500. E ainda não estou falando, estou preparado para o nasceu. Para não fazer exame final. Nós estamos muito quietos de nós. Não estão comigo? Ok. Então, isso significa a cada 25 versículos no Novo Testamento há pelo menos uma menção da volta de Jesus. No Antigo Testamento, profetas tiveram plena distinção entre a primeira vinda e a segunda vinda. E hoje tem pessoas que perguntam, a ressurreição parcial, olha que Jesus vê o que acontece. É o que acontece. Quem está salvo? Quem está vendo? Estuda a Bíblia. Então existe um reino glorioso e um juízo final. E na segunda vinda é o próximo evento. Isso está tudo no Velho Testamento. Por exemplo, Salmos capítulo 50, versículo 13. Virá o nosso Senhor e não calará. Não será o trabalho por conforme que tivermos a cabeça nossa. Olha, quem perguntou, conforme não tem resposta. E não pusemos na cara? 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. E não pusemos agora Salmos capítulo 53, a 50, versículo 13. Virá o nosso Deus e não se calará. Isaías 63, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Eis que vinha nas nuvens do céu como o Senhor, como um filho do homem, e o seu domínio é eterno. Está entendendo? 4, né? Ou 5? 5. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre as montes da Oliveira. Então, os profetas não viram dois adventos separados. Presta atenção. Porque Deus vai dizer que a pessoa fica certa. Profetas que olham a primeira vinda no lar, a segunda vinda do outro lado. Os profetas não viram os dois adventos separados. Um grande movimento redentor de Deus. O Messias
vindo para salvar e depois reinar. Resumindo, segunda vinda, estamos para você. Messias também, temos ele. P reina e P governa. Ok? Então a ortodoxa pensa de maneira como é a primeira vinda. Ele não é a primeira vinda, ele não é a segunda vinda. No Novo Testamento, a liberdade não tinha a segunda vinda como tema central, claro e repetitivo. Não gosta de juristas. Juristas gostam de fazer. Mas aquele acontecimento foi notório e público. O jurista da classe da segunda vinda gosta de usar. Ato notório e público. Tudo ali dentro da conta. Então a segunda vinda ele é clara, ele é tema central, ele é repetitivo e ele é constante. Jesus falou sobre a sua vida pessoalmente cerca de 21 vezes. 21 vezes Jesus fala de vida. Os apóstolos, vão dizer, mencionam o evento, particularmente em todos os livros do Novo Testamento. Central ou não? Eu sei por que ele está falando aquele tema ali. Por duas razões. Porque é o maior tema que tem. É o elo de todas as doutrinas. E depois, infelizmente, tristemente, precisa ser pouco falado. A segunda vida de Cristo. Tem um encontro marcado com Deus. Ouça os passos de Deus que se aproximam. A palavra do próprio Jesus. Mas textos sobre a vida de Jesus. Eu dava 4, né? Ou 5. Agora mais texto. Jesus tinha falado no livro de Daniel. João capítulo 4, versículo 13. Alguém lembra? É puro. Um socorro. Alguém lembra? Não. Mais alto. Não se turbe o quê? Vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, há o quê? Há muitas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Estes que vão para julgar, o quê? Igreja? O quê? E virei outra vez. Amém? Virei outra vez. Meus amigos, nós não passamos por isso aqui nunca mais antes de nunca levar a sério. Alguém não fala em teoria de conspiração, alguém não fala em inventar, é só mentira. Mas Covid-19 é algo muito sério que acontece no mundo. O mundo parou. E a mente acredita, carne leve, mas Deus quer deixar que coisa acontece só para acontecer. Então acredita que tem alguma coisa por detrás desse acontecimento. E a única coisa é que ouço os passos de um Deus. Sim, é possível. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Virá o Filho do Homem. É o quê? Nas nuvens, com poder Grande glória. Aqui eu sempre digo a palavra nuvem. Michel, não vai falar com a nuvem. Nuvem. Aqui eu tenho que dizer, irmão, tem um tanto para a terra, alguma coisa que tem uma nuvem dessa. Você não sabe como é que tem castelo. Nuvem tem guerra, não sei. Nuvem. Sobre as nuvens do céu. E todo olho verá. É ter um poder de grande? Não. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo. Jesus fez também na nuvem do céu. E galardão está com ele. Ele dará a quem se for obediente. Na semana passada, segunda-feira, você trabalha com a universidade. Um braço, por favor, fez como você tiver. E faça esse trabalho em grupo. E faça esse trabalho dessa data. Uma avaliação é comigo. Não, por favor, façam o vosso trabalho. A principal mensagem dos adventistas do sétimo dia é sintetizada no Evangelho eterno. A propósito, essa mensagem podia ter uma terceira ou quarta parte, porque é a segunda vinda de Cristo. E nós somos adventistas do sétimo dia. Então existe um segundo, uma parte da mensagem
seguir os passos de Jesus, que seria seguir os passos de Jesus no dia sétimo, ou no sétimo dia, ou no sábado. Porque nós é que é adventista, meus amigos. Não deixem de ir triste, preocupado, olha que alguém aqui não é adventista. A minha não é adventista nada. A minha é adventista no sétimo dia. E a serva do Senhor não há de ficar, para não ter vergonha de ser chamado adventista do sétimo dia. É por isso que salvo se ficar no banal. Não se fazer uma lavagem no cerebral. Nos nomes é tão curta. Nos compromissos que essa tão sério. Porque nós falamos é adventista. E outra fala adventista é cadentista. Tem que inventar. Existe um livro, Igreja Católica, que está falando assim. Então, quando alguém fala adventista, porque é adventista. Tem que inventar. Então, pode ser sintetizado o Evangelho eterno. A mensagem cristã básica da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A tripla mensagem angélica. Quais são essas mensagens angélicas? Igreja. Qual é a mensagem? Mais alto, temer a Deus e dar glória. Porque chegar a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o Senhor. Qual é a segunda mensagem? Caiu a grande idade primeiro, ouviu-se o fogo. Terceira mensagem. Se alguém adorar a vez a sua imagem, esse total viverá no vídeo da sua ira. Muito bem. Então, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12, traz por si as três mensagens angélicas. A mais urgente mensagem a ser pregada, recado popular, é mesmo que pregoca a tarefa de linguagem na vida dele. Não tem mensagem popular, porque será? O sábado pode ser dedicado comigo, não, tem três mensagens angélicas que comunicam. Às vezes o Facebook se apoiar, que política por ali, que outro ali, que ali, põe mensagem por isso lá. Não vê se comenta palhaçada na rede social, comenta a vida de Jesus. Não vê se terá like na onda que caribou, na moral que caribou. Dá like na mensagem de geração do pai, para ter que secar o dedo, geração da rede social. Essa é a mensagem que Deus dá, as três mensagens angélicas. O chamado para adorar o Criador. Hoje é chegar a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Esta mensagem é resumida na frase: os mandamentos de Deus. Aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Aqueles que têm a fé de Jesus, que o amamento de Jesus, e a fé de Deus e a fé de Jesus. Então, quando Jesus faz essa promessa de vinda de Jesus, ela não vai te livrar do conflito da força seguinte. Prega a mensagem e deixa o princípio da segurança. Meus amigos, por parafrasear as frases, foi o seguinte: vive o Evangelho de Cristo. Seja um cristão. Que outro deixa Deus tomar conta. Porque a hora que alguém vive a mensagem de Deus, que está por Deus, ninguém dá por igual. Não quer falar mais do que foi? Aqui lembra? 8, capítulo 8. 8 é capítulo 1, de 8, 24. Não quer falar? Se alguém está em Cristo, não, ele é bonito. É 8 está fraco. Ninguém condenação lá para quem está em Cristo. Depois nós abaixo está fraco. Nem atua, nem convida, nem nada. Nada para o único bom, e diz amor de Deus. Esse evangelho que por trás. E grande conflito, página 329 diz assim: a promessa da volta do Salvador é um ponto luminoso que brilha no futuro, trazendo alegria ao coração dos crentes. Amém, igreja? Jesus é o único, o maior, o melhor e o suficiente. Então, profecias de Daniel e Apocalipse estão mostrando a vinda de Jesus. Daniel 12, estátua, outra glória, outra excelência, Roma, Helena, Cristo de Europa. Terra transportada de nós, vinda de Cristo. Daniel 7, no versículo 9 a 10, se apresentou-se em tribunal, abriu-se o livro. Aqui está o justificativo, que é a terceira volta de Jesus. Daniel 8, 14. Está vendo? Até 2019 de manhã, o santuário será. E que santuário seria isso? Santuário celestial. Embora
Os minoritas, 90 adventistas entendem isso, como a terra é a purificação do santuário celestial. Daniel 8, Daniel 12, versículo 12. Miguel, aquele Miguel não. Miguel se levantará e apoiará a ressurreição do justo. Patriarcas e profeta, Ellen White, página 427. A profecia de Daniel é o alicerce sobre o qual repousa a esperança da igreja quanto à vinda do Redentor. Enquanto que Apocalipse está falando o seguinte: 1:7. Alguém lembra? Apocalipse 1:7. Eis que veio nas nuvens do céu, e todo o olho o verá. Abre aspas. Nada de olho de entendimento. E todo o olho o verá. Nada de olho de entendimento. Nada. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12. As três mensagens rélicas. Convoca o mundo, avisa o mundo, mensagem urgente. Hoje, através de rede social. Quem quer querer estudar uma cacré? Preguiçosa. É que não fazer. Tem que ser. Através disso, não está fazendo pessoa longe de Jesus. E não antes está estudando a rapidez que a rede social tem a acompanhar e no que o evangelho que penetra áreas nunca antes penetrado. Convoca o mundo à adoração do Criador, abandonando a Babilônia espiritual e a fidelidade aos mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 29, versículo 12. Eis que venho, e o meu Criador está comigo. Essas mensagens mostram que Cristo voltará imediatamente ou brevemente com glorioso poder e a culminação do grande conflito da guerra entre o bem e o mal. Caros amigos, no refrão, busca Deus em oração. Estuda a Bíblia de forma fiel. Vive com amor e santidade. Porque a segunda vinda, para vários autores no passado, na Idade Média, no século XX, no século XVII, no século XVIII, não tem nenhum texto livre e que as homens olhavam para a vinda de Jesus como algo extraordinário, único e sem par. Martin Lloyd Jones, 1899 a 1863. Ele diz assim, 1899 a 1931. Ele diz assim: a bendita esperança não é meramente um evento futuro, é uma força motivadora, presente que molda como vivemos hoje. Martin Lloyd Jones. Ainda no Poliódia, no século XX, no Polipai é outro de Adventista do sétimo dia, um senhor de nome George Vanderman, de 1907 a 1994, que foi o seguinte: a igreja que perdeu a esperança da sua vida, que perdeu o seu poder, perdeu o seu propósito, perdeu a sua paixão. Qualquer membro que perde foco de vida de Jesus, o que perde? É perde esperança, é perde poder, é perde propósito e é perde paixão. Não, isso foi dito para Leonard Redfern, 1907, 1994. Agora, se George Weidman, 1916 a 2000. Não estamos procurando os sinais. Estamos procurando pelo Salvador. Os sinais simplesmente nos dizem que Ele está próximo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que não esqueça, mas Jesus Cristo deve voltar. Meu apelo dessa manhã é uma pergunta assim: o que permanece perdido ou o que ser salvo? Hoje o convite de Jesus é: eis que veio sem derrota. Guarda o que tens, para que ninguém ouve a tua voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Aceita Cristo como o Senhor pessoal. Permite que Ele transforme o mundo. A morte de Jesus Cristo é o único maior e melhor do céu. Maranata, ora, o Senhor logo vem. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Ouça os passos de um Deus.
que Deus nos guarda, nos protege, até que é momento glorioso de vida, nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis e Senhor do Senhor Jesus Cristo. Amém.